A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, boa tarde a todos. Nós vamos fazer agora um evento para falar de E-Social, processo trabalhista e a versão 1.1. Como vocês podem escutar, tá caindo o mundo aqui onde eu estou e vocês vão escutar uns barulhinhos de trovão e raio e vamos seguir em frente. Meu nome é Elisângela Damasco, eu sou do time da consultoria de segmentos e coordeno o time que faz justamente essa ponte nas reuniões com o governo, na parte de legislação, para as nossas linhas de produtos da TOTS. A ideia hoje aqui é a gente falar sobre o que temos pela frente na questão do E-Social, na questão do Layout 1.1 e processo trabalhista, tá bom? Qual que é a nossa programação aqui? Essa primeira parte a gente vai fazer um conceitual, explicando o que aconteceu, o que mudou e o que vai entrar em vigor. Na sequência, a linha de produto Proteus vai apresentar produto e os minutos finais a gente vai falando de dúvidas. Nós temos um pessoal que vai nos ajudar aqui, então desde o início da minha apresentação e quando começar de produto, podem fazer perguntas. O microfone de vocês, ele fica fechado do início ao fim da nossa apresentação. Então usem aqui na ferramenta, tem uma aba chamada perguntas, é por ali que vocês vão postar todas as dúvidas que vocês tiverem. O material que eu estou apresentando e, na sequência, o que o produto vai apresentar, a gente também já deixou disponível aqui na ferramenta. Então, basta vocês olharem ali em documentos, tá bom? Que mais que costumam me perguntar? Gravação. Esse evento está sendo gravado e, posteriormente, ele vai ser disponibilizado. Tanto o material quanto o vídeo ficam disponíveis no espaço legislação. E aí vocês conseguem consultar, rever ou encaminhar para alguém da equipe que não pôde estar presente aqui com a gente, tá bom? Acho que recadinhos são esses, vamos para o nosso evento. Eu dividi aqui a parte de conceito em duas partes, né? O mês passado, que foi outubro, nós fizemos um evento conceito só para falar de processo trabalhista, e hoje eu dei uma enxugada, porque a gente tem também as questões do layout 1.1, né, na parte do imposto de renda. Mas para a gente começar a falar do processo trabalhista, o que é importante vocês terem em mente? O processo, ele tem algumas fases, né? Então a gente vai falar da consulta do advogado, que a parte vai contratar, o processo de petição inicial, de defesa nas audiências, do julgamento, de recursos e lá no final a cobrança. Normalmente, a área que cuida desse tema processo trabalhista não costuma ser a área de folha de pagamento. Essa área agora vai ter que, normalmente, é o jurídico da empresa, ele vai ser envolvido dentro do E-Social. Em que momento eu vou envolver todo mundo ali? Só lá no final. Então, todas as fases do processo trabalhista, da 1 até a 5, elas continuam acontecendo como sempre foram, sem nenhum envio de dados para o E-Social, tá bom? Mas é importante a gente já tá tudo alinhado dentro da nossa empresa e já tá com isso bem definido como que vai ser feita. Então, trouxe aqui para vocês lembrarem. Petição inicial, audiência, tanto a inicial, a de conciliação, a de instrução, sentença, recurso. Não existe envio para o E-Social em nenhuma dessas fases. O E-Social vai entrar aqui, ó. Só depois que já rolou todas as fases do processo trabalhista, só com trânsito em julgado da ação, já no processo de execução, que a gente começa a fazer envio ao E-Social, tá bom? Então é importante a gente conseguir identificar e entender em que momento que o E-Social entra nessa nova área, nessa nova rotina. É só aqui embaixo. E aí a gente vai ter algumas dúvidas, né? O que a gente vai informar para o processo trabalhista? Por que a gente tem que começar a informar agora a parte de processo? O que nós temos? Nós temos uma proposta de governo que o E-Social vai ser a única ferramenta de comunicação, governo e empresa. Para que isso aconteça, todas as obrigações acessórias que permeiam toda essa relação laboral, elas precisam conduzirem para o E-Social as suas informações. Aos poucos isso vem acontecendo.
Então, a gente já não entrega mais a RAIS, a gente já não entrega mais o CAGED, a gente já não emite mais uma CAT, oficialmente a gente não precisa mais registrar uma CTPS, tudo ocorre dentro do e-social e tudo está integrado, tá? O que vem pela frente? GFIP, né? Para recolhimento do fundo de garantia, a gente ainda usa CFIP, DIRF. E aqui no processo trabalhista, quando chega em trânsito em julgado, tem o quê? Os pagamentos efetivos e recolhimento de tributos, sejam ele imposto de renda, INSS e FGTS. Então, basicamente, o que vai para o e-social são as bases finais. Então, total de fundo de garantia, total da base de contribuição, do imposto de renda, valores de tributos arrecadados, tá? Normalmente, esses valores eles são calculados pelo juiz no momento da sentença e eles que serão informados dentro do e-social. Então, para que a gente consiga ter toda a questão de obrigações acessórias que estão determinadas dentro do decreto 8.373, nós precisamos trazer agora o processo trabalhista para dentro do e-social. Quem que tem que informar? Né? Porque agora a gente começa aquela briga que nós já vimos no e-social no passado. Quem é que está obrigado? É o RH? É o pessoal do DP? É o pessoal do jurídico? Quem é que tem que fazer? Isso o governo não determinou e nem vai, assim como ele não fez no passado, tá bom? A empresa tem que se organizar, tem que gerir a sua melhor estratégia. O que o governo exige é que a informação chegue. Qual é a área, qual é o departamento, qual é o sistema, isso tudo é uma determinação que cabe a cada empresa, a cada organização, tá bom? Então, basicamente, a gente está falando da família de evento 2500, que entra na versão 1.1 do e-social. Todo mundo que tenha um processo trabalhista ou uma demanda submetida a CCP precisa fazer o envio dentro do e-social. Isso começa a partir de janeiro. E mais adiante, o próprio Poder Judiciário também vai fazer essa remessa, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que vem no futuro, que é a família 82XX, né? Então, todos os processos hoje no âmbito do Brasil, eles já estão eletrônicos, processos jurídicos, tá bom? Hoje a gente já tem o PJ Calc, que é o programa que cuida da parte de processos, isso já está dentro da Justiça do Trabalho. Para qualquer movimentação de processo trabalhista, os advogados já fazem uso da ferramenta, já fazem uso da parte digital, e a ideia do governo é o próprio juiz vai mandar esses dados para o e-social e a empresa vai receber uma comunicação do que ela precisa pagar. Só que isso é etapa futura, tá bom? Etapa presente é o empregador informando os dados e os envios da família 25. O evento 8299, que ele chama baixa judicial do vínculo, ele é um evento que consta no layout do e-social, mas não é a empresa que vai mandar. Esse evento já é uma perninha das coisas transitando entre Justiça do Trabalho e o projeto do e-social. Essa baixa judicial do vínculo será feita direto pelo governo. Como que vai acontecer esse 8299? Tudo que a gente falar da família 8.000 e alguma coisa no e-social são eventos que estão sendo estruturados para que o Poder Judiciário faça essa comunicação. Vai funcionar igual um imposto de renda, né? Todo mundo aqui é pessoa física, então quando você vai fazer a sua declaração como pessoa física para a Receita, tem uma opção lá que é a declaração autopreenchida, que é o quê? Só acatar o que o governo já sabe. Aqui é a mesma coisa. O governo já sabe que tem um processo sendo transitado na justiça, porque ele está todo eletrônico, né? Tem o CNPJ da empresa, tem o CPF do reclamado, do reclamante, tem tudo. E uma vez que já tem, o governo já detém essas informações, é mais fácil simplesmente comunicar as partes de quando as coisas estiverem transitado do julgado. Isso vai acontecer, tá bom? Mas ainda estamos falando de futuro. Nesse momento que existe o 8299, ele é uma realidade hoje dentro do e-social e ele vai ser utilizado não pela empresa,
e sim pelo processo judiciário. Quando que ocorre? Sabe o empregador que some, o funcionário que some, desaparece? Então, nesses casos, se ocorrer um processo trabalhista e esse funcionário desapareceu, sumiu, o próprio Poder Judiciário vai poder fazer a baixa desse vínculo, tá? Então, nessa situação específica que tenha um contrato vigente após 2019 e que a admissão tenha sido declarada no E-Social. Eu tenho um contrato, mas ele não estava no E-Social. Então, não tem como ter baixa de algo que não existe lá, ok? Eu tenho um funcionário que sumiu, desapareceu no mundo, mas não estava no E-Social, ou a admissão dele foi antes dessa data. Também não vai acontecer a baixa judicial, porque ele não existe no RET. Tudo que existe no RET será possível essa transitação. E óbvio que só vai ocorrer se o próprio empregador não tiver enviado o 2900, tá bom? Premissas importantes aqui. Não vai ser utilizado a família 2500 quando for processos vinculados ao regime geral, da competência comum ou da Justiça Federal. A gente fala de processos trabalhistas apenas no âmbito da Justiça do Trabalho. Todos os demais processos não estão vindo para o E-Social. Isso também é importante a gente entender. Independente do período que está abrangendo essa decisão, tudo vem para o E-Social. Está requerendo um processo aqui desde 2015 e o E-Social entrou em 2018, então não vai? Quando que foi o trânsito em julgado? Foi agora em 2023. Então vai. O que importa aqui é a data que foi a execução. Quando ele entrar em trânsito e julgado, ele entra para o E-Social, independente do período reclamado, tá bom? Ele vai ser enviado, a família 2500, vai ser enviado pelo responsável do pagamento da condenação, ainda que não seja o empregador. O que isso significa? A minha empresa contratou... Deixa eu pegar um marcador aqui que é importante. A minha empresa contratou segurança e limpeza, era uma terceirizada. Quem entrou com o processo na Justiça do Trabalho foi um funcionário da terceirizada. E a empresa foi arrolada subsidiariamente ou solidária. Nesse caso, se a empresa, se na sentença do juiz falar que quem tem que pagar é a empresa, não interessa que era uma empresa terceirizada. Essa empresa tem que enviar o 2500, tá bom? Como que eu vou fazer? Isso vai ser horrível. Isso tudo a gente vai ver mais adiante. Vamos só nos conceitos por enquanto, tá? Este evento, ele tem processamento independente dos demais eventos do E-Social. Putz, para mim mandar alguma coisa, eu tenho que encerrar a folha, eu tenho que estar com a folha aberta? Não. Toda a família 2500, ele roda independente de folha aberta, de folha fechado, não depende, não vai vincular nada disso, tá bom? A ideia aqui é que a gente possa comunicar qualquer evento de processo trabalhista, independente da folha que eu estou trabalhando ou que está em aberta. O evento 2500 tem que ser enviado mesmo se não tiver contribuição previdenciária, FGTS ou imposto de renda, tá bom? Houve um processo, a empresa está arrolada como parte, ela precisa enviar o 2500, 2501. Isso foi um pouquinho de processo. E agora vamos entrar um pouquinho no imposto de renda, tá? Então, nós temos algumas modificações. Aqui com o time de desenvolvimento, eu costumo comentar que, assim, o que nós tínhamos lá no layout 2.5, que era de imposto de renda, foi simplificado na versão 1.0, com a simplificação, ele está voltando agora na 1.1, com a parte de imposto de renda, porque são eventos que são necessários, são informações que são importantes. Então, nós temos alterações para contemplar o imposto de renda dentro dos eventos 1200, que é de remuneração do trabalhador, dentro dos benefícios de ente público, de remuneração do ente público, do desligamento e do desligamento do TSV. Todos eles foram alterados. Aqui, quando a gente fala da simplificação lá na versão 1.1,
Nós tivemos o evento 5002, que a gente já conhecia ele lá atrás, na versão 2.5, que era o imposto de renda, lembra dele? Está de volta. Da mesma forma que nós temos de volta também o evento 5012, que é o retorno de informações consolidadas. Esse volta individual, que é o 5002, e o 5012 volta coletivo, tá? No futuro, essas informações vão alimentar a DCTF-Web para fins de imposto de renda, tá? Neste primeiro momento, vai contar apenas com o valor de contribuição previdenciária, que é o que já acontece. Mas esse futuro é próximo, tá bom? É 2023. E aí, falando de período de convivência de versões. Hoje nós estamos com o ambiente de produção dentro do RET rodando no layout 1.0. Este layout 1.0 vai ser aceito até março. Já temos no ambiente restrito, que é o que a gente chama de pré-produção do e-social, já está ativo o layout 1.1. E o ambiente de produção efetivo para o layout 1.1 começa em janeiro. Nós tivemos no passado, perdão, o que a gente chama de período de convivência. Então, da mesma forma, nós teremos aqui um período de convivência entre os dois layouts. Então, notem que o mês de janeiro, fevereiro e março vai ser até metadezinha, na verdade, tá? Roda aqui não só o layout 1.0, como vai rodar também o ambiente de produção com layout 1.1. A partir de abril, obrigatoriamente, todo mundo já tem que estar usando o layout 1.1. E aí, tá vendo essas bolinhas descer? CTPS, RAIS, CAGED, livro de registro do funcionário, tudo isso o e-social já substituiu e a gente não precisa entregar. O foco agora vai ser a substituição da DIRF, mas ela fica ali em cima ainda, tá? Ela ainda não desce. Por quê? Tudo que a gente está alterando para o imposto de renda já contempla a DIRF? Não, não contempla a DIRF. O que nós estamos alterando, que veio nesse layout 1.1, é apenas o imposto de renda para contemplar DCTF-Web. É a mesma coisa ali. Não é, tá? Porque o que a gente tem aqui é simplesmente possibilitar que a DCTF-Web agora faça não só a parte previdenciária, como também do imposto de renda, do PCC e assim por diante. Para contemplar a DIRF, falta campos, falta informação, e isso virá uma alteração ainda de layout. Então, vamos lá. O que é importante a gente observar aqui, tá bom? Imposto de renda da folha e processo trabalhista estão contemplados dentro do layout 1.1. Então, tudo que a gente tem de alteração dos eventos remuneratórios, que são aqueles que eu falei agora há pouco, eles estão destinados a levar o imposto de renda para a DCTF-Web e eles entram em produção a partir de março de 2023. A DCTF-Web já existe uma instrução normativa da Receita, que é a de número 2094, que tudo que eu tiver de arrecadação previdenciária no processo trabalhista, a partir de janeiro, já tem que estar na DCTF-Web. Então, é por isso que nós estamos falando com a data de janeiro, tá bom? As informações de retenção do imposto de renda passam a ser declaradas na DCTF a partir do período de apuração maio. Então, se eu entrar com o layout 1.1 em janeiro, que já leva o imposto de renda, ele vai aparecer na DCTF-Web? Não, não vai. Mas foi no e-social, não apareceu na DCTF. Isso, é isso mesmo, tá certinho. O que tem que chegar na DCTF, o que vai aparecer para vocês a partir de janeiro é o quê? O INSS do processo trabalhista, tá bom? Aí a DIRF, tá vendo o cadeado ali? A DIRF ainda não tá aqui, tá? Então, o que é importante? A versão 1.1 não contém os ajustes necessários para a substituição da DIRF. É claro que a parte do imposto de renda que está sendo ajustado vai ser usado pela DIRF, isso é ok. Mas ela não contém tudo, falta informação, tá? Mais adiante serão incluídos em novo versionamento de layout
que ainda não tem data nem de publicação para nós, TOTOS, podermos desenvolver, tá? Essa semana agora saiu o layout da DIRF de 2023. Então, a DIRF ela ainda vai existir em 23, 24, só a entrega de 2024, que se entrega em 2025, que vai deixar de existir DIRF. Nós temos 2 DIRF ainda pela frente, ok? Seguindo, vamos falar um pouquinho de cronograma, tá? Então, já expliquei, vou só colocar numa linha do tempo que eu acho mais fácil da gente entender. Março de 2023, adequação do E-Social para imposto de renda da folha de pagamento. REINF, bloco 40, tudo valendo a partir de março. Maio de 23, inclusão das retenções na fonte para o PIS, COFINS, CSLL, que é Contribuição Social sobre o Lucro, tudo entra na DCTF Web. Isso daqui está previsto dentro da Instrução Normativa 294, tá bom? Sem previsão ainda, adequação final do E-Social para a DIRF. Substituição da DIRF sobre o fato gerador 2024, ou seja, só lá a DIRF que a gente falaria de 2025 que não vai entrar lá, tá? Então, a partir de janeiro de 24, a DIRF vai estar aonde? Dentro do E-Social. Este cronograma eu trouxe só para a gente relembrar, não temos nenhuma mudança, nenhuma alteração, nada aconteceu de diferente aqui, tá bom? E aqui eu gosto de trazer esse cronograma para a gente conversar de uma forma geral, tá? Falando para o RH, FGTS Digital, a gente já fez evento, a gente já trouxe o Aldifas, que é do governo, para falar com vocês sobre a FGTS, explicar como vai ser. Na prática, a gente participa das reuniões, a TOTOS como empresa homologou o FGTS Digital. Vocês já ouviram essa voz aqui falando em outros momentos que está muito legal, que está muito prático, continua afirmando a mesma coisa, mas nós não temos ato normativo falando quando entra em produção. Essas datas aqui de homologação, primeiro grupo, fase 1, fase 2, a gente já viu ela mudando diversas vezes. Então, nós temos sim uma previsão diferente, da qual não adianta falar para vocês enquanto não tiver publicação oficial. Fato é, existe a perspectiva que em 2023 a Cefip morra de vez. Vindo o processo trabalhista para dentro do E-Social, inclusive a Cefip 650 deixa de existir. 650, 660, tudo dentro do E-Social, tá bom? E aí prestem atenção em janeiro de 23, cuidado, se programem. Por quê? SST começa a valer para as empresas do grupo 4, que são os órgãos públicos. Versão 1.1 já começou a produção restrita. Como eu mostrei para vocês, ela começa em produção em janeiro e vai até o dia 19 de março, o que a gente chama de convivência de versões. Layout 1.0 com a nota técnica 6, entra em produção em janeiro de 2023. PPP eletrônico. Tem novidade ali? Não, tem novidade nenhuma. O layout já estava lá, o evento já existe, a TOTOS já entregou pacote. O que aconteceu aqui foi que o governo falou assim, ele passa a ser obrigatório a partir de janeiro. Cuidado, a gente já fez diversos eventos para falar de PPP, porque o que o governo adiou foi a obrigatoriedade, tá? Então eu vou precisar mandar a partir de 23? Não. Você estava obrigado a mandar desde lá de trás. A partir de janeiro de 23, existe a substituição do PPP físico pelo eletrônico. E todos os dados, eles são obrigatórios desde o mês 10 do ano passado. Cuidado, se você ainda não olhou para isso, por favor, corra atrás o quanto antes. Portaria 671 de 2021. O que é isso aqui? Controle do ponto. Mudou pra caramba. A portaria 671, ela tem alterações para RAIS. O time do E-Social está reescrevendo uma parte dele, da 671, para falar de RAIS. Mas existe uma mudança enorme aqui para o controle de ponto eletrônico. Essa portaria revogou a portaria 1510 e a 373. E a partir de janeiro,
entre vigência os novos arquivos de fiscalização, o AEJ, o AFDT e as assinaturas nos arquivos. DIRF, teremos DIRF? Teremos. Teremos em 23 a entrega relativa ao ano de 2022, teremos em 24 a entrega relativa ao ano de 23 e, se Deus quiser, em 25 não teremos DIRF, porque o ano de 2024 estará inteiro no E-Social. DCTF Web, agora em novembro entrou para o 4º grupo de empresas, que são os órgãos públicos. Em janeiro entra INSS da reclamatória trabalhista e aqui em maio as demais obrigações dentro da DCTF, que é o quê? Imposto de renda da pessoa física, imposto de renda da pessoa jurídica, PIS, PASEP, contribuição social sobre os lucros, famoso PCC. REINF entra em produção, nós temos um outro layout a partir de janeiro de 23, acho que esse número aqui está errado, mas enfim, a gente precisa mexer só aqui. O fato é que ele entra em abril, tá bom? Então, o que eu queria muito chamar a atenção para vocês? Programem, corrijam o que tiver que corrigir, prestem muito atenção, porque olha quanta coisa está acontecendo em janeiro de 2023. Não deixem para o último momento, tá? Eu acabei falando já algumas coisas que vêm pela frente, o FGTS digital, o que nós temos acompanhado nas reuniões junto com o governo, ele vai acontecer em 2023, não vamos mais falar, vai ser tal data, deixa, ele vai ser publicado primeiro uma instrução normativa, a ideia é que, entrando o FGTS digital, a gente já coloque recolhimento do fundo de garantia para o dia 20 do mês. Vai recolher INSS, imposto de renda, fundo de garantia, tudo no dia 20. Mas isso só vai acontecer quando for FGTS digital. Enquanto a gente estiver falando de CFIP, recolhimento do fundo permanece no dia 7. DIRF, já estamos com uma parte que é imposto de renda entrando agora, e aí a DIRF morre para o ano calendário 2024. Então, a partir da entrega de 2025, nossa, é ruim fazer isso aqui com o mouse. Desconsiderem o Mobral aqui, tá bom? Porque eu tô com o mouse ruinzinho. DIRF morre em 2025. Efetivamente, temos ainda a entrega do ano de 22 e 23. E processo trabalhista. Esse daqui a gente já pode dar como cheque, o layout que a gente tem aqui já permite que a partir de 2024 deixe de existir. Eu depois volto para falar um pouquinho do espaço legislação, agora eu acho que é importante a gente ouvir um pouquinho da linha de produto Proteus, das suas apresentações, e depois eu volto com vocês para falar um pouco do espaço legislação, para falar um pouco de onde ficam as gravações, onde ficam as comunicações da TOTS, tá bom? Vou pedir um minutinho para vocês, só para a gente trocar o nosso apresentador aqui, tá bom? Só um instante. Marcinha? Oi, Eli, tudo bem? Tudo jóia. Boa tarde a todos. Eu vou colocar a apresentação aqui na tela, só um minutinho, tá bom? Vamos colocar aqui no comecinho. Estão vendo a minha tela? Já vemos sim, Marcinha. Tá bom. Então, boa tarde novamente.
Eu sou a Márcia Moura, sou PO aqui do desenvolvimento de RH, área de entrega de obrigações legais, né, que envolve o social. Junto comigo está a Valesca, que é a nossa proxy, ela vai me apoiar aí na resposta aí das perguntas que vocês estiverem fazendo. Gente, a caixinha de perguntas está na frente na tela? Não, não tá não. Tá só o slide normal, Marcinha. Ah, tá bom. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho do que a gente liberou aí do que a gente liberou e do que a gente ainda vai expedir nas próximas semanas aí em relação ao layout 1.1 e também a nota técnica 6. Sobre as mudanças que a gente tem feito. Vamos falar mais precisamente sobre as alterações. Depois a gente vai focar na parte de processos trabalhistas. Vamos falar também sobre RRA. A gente teve bastante alteração aí em relação ao RRA. E por último, o que a gente disponibilizou de documentação, tá? Então, aí ele já mostrou para a gente o que aconteceu aí nesses últimos meses aí de liberação aí de publicações do governo. Aí só para a gente mostrar aqui em linha do tempo que a partir de de julho desse ano, do dia 27 de julho, a gente vem observando várias publicações aí por parte do governo, né? Bastante publicações em versão beta. O MOS também do layout 1.1, ele foi publicado assim 3 vezes ali na versão beta, voltado mais para os processos trabalhistas, e isso vem assim de encontro com a nossa dificuldade assim até em conseguir liberar o produto com mais rapidez, né? Porque conforme o governo ele muda as regras e muda a forma que você deve preencher os XML, a gente também tem que voltar ali para a mesa de trabalho, ali para a mesa de projetar mesmo, projetar novamente a programação e meio que começar tudo de novo, né? A cada publicação aí a gente tem que ver, dar um passo para trás para ver o que que a gente tem que mudar, tá? Então, isso é um dos motivos que a gente está aí bem em cima da linha aí de começar o ambiente aí de produção, tá? Então, no dia 14 de outubro, a gente conseguiu fazer aí uma liberação de uma parte das alterações do layout 1.1, com exceção do RRA e dos processos trabalhistas. Então, hoje a gente já tem no ambiente do cliente, né? O cliente, se ele baixar os últimos pacotes, ele já tem as alterações referentes ao layout 1.1, exceto RRA e processos trabalhistas. E ele tem também todas as alterações da nota técnica 6, tá? Então, ele mudando ali os parâmetros do TAF e do GPE, ele já consegue mandar dados do layout 1.1. Aí a gente tem aí há uma previsão para o dia 21 de dezembro para envio de um último pacote. Esse pacote ele tem toda o tratamento, né, toda a tratativa do RRA e também a geração dos eventos de processo trabalhista. Aí a gente tem no dia 16 de janeiro o início do ambiente de produção e no dia 19 de março o fim do período de convivência, do layout 1.0 para o layout 1.1. Então, durante esse tempo,
a gente pode utilizar, né, os nossos clientes podem utilizar o ambiente de homologação para fazer testes, para ver se está tudo certinho ali com os eventos, tá? Seguindo aqui, a gente mostra como foi essa entrega do dia 14, né? Então, a gente fez a entrega no release, aqui para a linha Proteus, no release 12.1.33, e a gente teve esses eventos impactados. E na segunda entrega prevista agora para dezembro, a gente vai ter também a partir do release 33, né? Um pacote a partir do release 33, e nós teremos um foco maior no RRA e nos processos trabalhistas. E como que a gente tem feito a comunicação, né, de todas essas liberações e de todos esses eventos? A gente utiliza o RH Informa, né? Então a gente tem disparado e-mails informando as liberações e informando também os webinars, né? Que é super importante a participação de vocês. A gente também tem um banner ali na página, né? Na página inicial do produto, com informações sobre o e-social, e a gente sempre tem o próprio webinar onde a gente compartilha esses dados importantes, aí a gente sempre conta aí com a colaboração da Eli para trazer essa parte mais conceitual e de prazos ali, que ela tem esse contato mais próximo com o pessoal do governo, tá? Então, nossos eventos sempre são divididos dessa forma. Agora a gente vai falar um pouco mais das alterações feitas no produto, tá bom? Então, a gente, no dia 9/8, né, foi disponibilizada a nota técnica 6, né, ela tem um impacto grande já no layout 1.0, já preparando esse layout para o período de convivência. Todas as alterações, a gente já fez uma liberação e todas as alterações da nota técnica já estão disponíveis e vocês podem ter o detalhamento dessas alterações na página centralizadora do e-social. Para vocês acessarem, vocês entram ali na nossa página centralizadora e aqui no cantinho vai ter um link e tem aqui layout 1.1, nota técnica 6. Clicando nesse link, vocês vão ter detalhadamente os campos que foram incluídos, alterados, os programas e o link para o pacote para vocês conseguirem baixar e atualizar o ambiente de vocês, tá? As alterações da nota técnica, elas estão também no layout 1.1, tá bom? Então, começando aqui. A gente vai falar inicialmente do registro 1000, né? Que é o registro do empregador. A gente fez ali uma alteração na tabela RJ9, que é a tabela de dados do empregador. E a gente criou o campo que deve ser informado se esse empregador recolhe PIS ou COFINS. Esse registro, ele impacta mais para usuários do Midware, tá bom? Para usuários do TAF, esse registro ele está dentro do TAF, não dentro do GPE. Então, essa informação o TAF também incluiu nas tabelas do sistema deles. Então, vocês vão conseguir fazer a manutenção pelo TAF. Essa é uma informação importante que tem que ir no evento 1000 do layout 1.1. Na tabela de verbas, a gente também teve uma alteração no código de incidência da contribuição da Previdência própria. Uma alteração que impacta mais em empresas do setor público, né? Então, foi criado mais um tipo de incidência, que é a 92, tá? É suspensão de incidência em decorrência de decisão judicial para o 13º, tá bom? Ele está no campo Código de Incidência do Recolhimento de Previdência Própria Social.
Então, não são todos os usuários que precisam preencher esse campo. Seguindo aqui, a gente teve uma alteração grande também no evento 1210, que é o evento de pagamento, que se refere a funcionários que recebem pagamento no exterior, né? Essa é um grupo, né, de informações que ele existia no layout 2.5, ele foi retirado no layout 1.0 e agora ele voltou no layout 1.1. É um grupo de informações que se refere a dados de funcionários que recebem pagamentos no exterior. Da onde a gente busca esses dados? Da tabela RGE e a tabela de contratos. Então, se você informa ali que o funcionário ele tem um contrato no exterior, a gente pega o endereço desse funcionário no exterior, o NIF desse funcionário desta tabela, tá? Então, a gente tem os detalhes aí nos nossos documentos técnicos que estão na nossa página centralizadora do E-Social. Mas, como é algo que vocês já estavam familiarizados a usar, porque isso já existia no layout 2.5, então acredito que não vai ter muita dificuldade de retornar essa informação que voltou a ser obrigatória no layout 1.1. No evento 1299 houve uma alteração, né, que para o usuário final ela é imperceptível praticamente. A gente teve a criação de uma tag ali, que é a EVT-PGTOS, que indica se dentro daquela competência que está sendo fechada, existe o evento 1210 de pagamento. Isso é gerado automaticamente pelo sistema, né? O sistema procura dentro daquele mês se tem algum evento 1210 e gera essa tag com sim. Então, nesse ponto, o usuário não precisa ter nenhum tipo de procedimento. Para o evento de desligamento, peraí, deixa eu só beber uma aguinha aqui. Para o evento de desligamento, foi criado um novo tipo de desligamento, que é o 44 agrupamento contratual. Porém, a gente encontrou aqui um problema de limitação da tabela S043, né? Essa tabela, ela tinha o tamanho de um dígito só para os tipos de desligamento e por esse motivo a gente teve que fazer uma alteração para aumentar de 1 para 2 dígitos, né. Então, no início do E-Social, a tabela de motivos de desligamento não tinha tantos motivos assim, então nós criamos essa tabela com um dígito só. E hoje a gente viu que não comporta mais todos os tipos de desligamento de E-Social, então a gente teve que fazer 2 alterações, né. Uma alteração na tabela S056, então, a gente desativou a primeira coluna, motivo e-social, que tem o tamanho de um dígito, e criou uma coluna ali no final com o tamanho de 2 dígitos. E na tabela S043, a gente aumentou o tamanho de 1 para 2 para poder comportar todos os tipos de motivos de desligamento do e-social. Aqui embaixo a gente tem o detalhamento, né, de todas as alterações que a gente fez para que a gente pudesse aumentar aí o tamanho desse campo, tá? Esse processo ele tem que ser automático também. Quando você acessar a tabela S056 e S043, automaticamente ela tem que aumentar esse campo e tirar o conteúdo do campo antigo, né? Motivo social antigo de um dígito e jogar para o campo novo. E o campo antigo ele fica desabilitado para alteração, tá? Então o funcionamento tem que ser totalmente automático. Então, assim que vocês baixarem esse pacote, é interessante. O primeiro procedimento é entrar nessas tabelas para o programa conseguir fazer a atualização automática, tá bom? Agora, é assim, a gente pode observar que assim,
em relação a alterações de layout, não foram muitas, tá? As alterações maiores, as alterações de maior impacto foram realmente a inclusão dos eventos de processo trabalhista, que a gente vai falar agora, e também o RRA, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui de processo trabalhista. Esse evento registra informações decorrentes aos processos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho e de acordos celebrados no âmbito das comissões de conciliação prévia e dos núcleos intersindicais. As informações serão enviadas ao E-Social somente quando o processo trabalhista entrar em execução, trânsito julgado da ação. Foi o que a Eli falou. No link foi disponibilizado um vídeo referente ao webinar realizado com maiores informações, né? Então, a gente já realizou um primeiro webinar com maiores informações sobre o processo trabalhista no dia 6/10. Então, nesse material, a gente tem o link. Tá. Então, a primeira tela do processo trabalhista é a tela do APT A100, que é a nossa tela de processo trabalhista do Proteus, que todo mundo já conhece. É nessa tela que a gente já utilizava para digitar os processos trabalhistas, e essa tela a gente vai continuar usando, tá? Dentro do menu ali da parte de processos trabalhistas, que ele está dentro do Siga GPE hoje, a gente vai disponibilizar também a parte de processos trabalhistas e social, que é o quê? O complemento de informações que tem que ser geradas para o e-social, tá bom? Então, a gente dividiu ele em duas partes, o 2500 e o 2501, tá? Depois que você digitar todos os dados ali no APT A100, que são dados sistêmicos também, né, que o sistema usa ali para fazer todo o acompanhamento do processo trabalhista, né? O APT, ele é um sistema de acompanhamento de processo trabalhista. Você tem que também complementar com os dados que têm que ser enviados para o e-social. E aí a gente está usando, nesse caso, uma tecnologia nova que chama POI, tá? Então, essa tela em POI, ela tem uma interface muito mais amigável, muito mais clean, e ela está padronizada de acordo com a nova proposta, né, da TOTUS como um todo, de trazer todas as novas telas, as novas soluções que a gente vai trazer nesse formato, tá bom? Então, depois que você fizer esse primeiro cadastramento, naquela tela que a gente já conhece do APT A100, a gente vai disponibilizar no menu a chamada dessas telinhas aqui que vocês estão vendo no monitor. Nessa tela você vai complementar com todos os dados que são exigidos pelo e-social, tá bom? Aí aqui a gente tem todos os grupos de informações, né? O evento 2500, não sei quem teve já curiosidade de olhar esse evento, é um evento com muitas informações, né? Ele tem muitos grupos de informações e tem bastante tags ali, bastante campos, então vocês vão ver que são bastante informações, bastante telas que serão solicitadas para vocês. É lógico que tudo depende também do tipo de processo e tipo de sentença que você vai informar aqui. Mas aqui eu estou dando uma geral de todos os dados, né, que a gente vai ter que colocar. Então, essa parte de inclusão de contrato de trabalho é uma parte assim que, como a Eli exemplificou, é um processo onde esse funcionário ele não tinha um vínculo ainda. Então, nesse grupo aqui, você vai estar pedindo para ser gerado o 2200 ou um 2100. Né? Então, essa tela ela está de acordo com as regras, né,
do layout, tá bom? Então, você vai preencher esses campos de acordo com as regras que estão apresentadas no layout. Aqui vocês podem ver que são bastante informações, né? Bem divididinho, tem todos esses grupos aqui, informações gerais, informações complementares. E aí, depois que você faz toda essa geração aqui dentro dessa tela, né, que você vai chamar do menu do GPE, você vai ter um outro programa, uma outra rotina que vai estar, que a gente vai disponibilizar também no próxima, né, no próximo pacote do e-social, que seria a geração dos eventos de processo trabalhista. É uma geração bem parecida, né, com a geração dos periódicos. Então, você vai colocar aqui a data inicial e a data final. Eu tenho ali um botão de filtro que eu posso selecionar também por funcionário, né, por CPF, qual funcionário que eu quero que seja enviado o processo trabalhista. Eu posso também filtrar por número de processo, né? Posso fazer esses dois filtros. Eu posso aqui selecionar o evento que eu vou mandar, pode ser o 2500, 2501, pode ser uma exclusão. E eu indico ainda se ele vai, se eu estou gerando um retificador, ou seja, eu mandei já um evento lá para o RET e eu percebi que eu cometi um erro, então eu vou aqui marcar esse evento como retificador, vou gerar novamente para ele mandar ali para o RET com aquela tag de retificação e posso deixar desmarcado se for a primeira vez que eu vou mandar o evento. Aqui embaixo eu apresento todas as minhas empresas ali, né? Que são empresas que necessariamente são as empresas marcadas como matriz. Eu não posso, esse evento ele não é entregue por filial. E assim como o 1200, ele é um evento entregue apenas pela matriz, né? Então, aqui embaixo, a gente apresenta a empresa que ela foi configurada ali no TAF ou no Middle como a matriz do grupo de empresas, tá? Então, eu também posso selecionar mais de uma. E aí, fazendo todo esse processo, os eventos vão ali para o TAF. Vou mostrar a tela do TAF para vocês também. O evento chegando ali, como os outros eventos do GPE, que são integrados no TAF. E daqui eu posso ir para o monitor e fazer o envio para o RET. Posso aqui fazer também uma checagem, né, de todos os dados, uma conferência, pedir para validar o XML se eu quiser e envio para o TAF. Uma observação para o RET, desculpa. Uma observação importante aqui nessa tela também é que durante o processamento eu tenho também a geração de um log, tá? Que ele vai me apresentar todas as inconsistências, né? Do XML. Então, se eu tiver ali algum problema na estrutura, vai ser apresentado para mim através desse log. Aqui também eu tenho a tela do 2501 dentro do TAF, né, que é o evento de pagamento. Então, eu tenho o 2500, que seria a sentença. E o 2501 é cada mês que eu efetuar o pagamento dessa ação, vamos supor que eu dividi esse pagamento em 12 meses. Esses 12 meses eu tenho que mandar esse evento, tá bom? Então, ele tem ali o período de apuração, tal, e daí, nesse caso, eu também teria que gerar a cada mês, dentro daquelas telas em POI que eu mostrei para vocês, o pagamento dessa sentença, e depois eu vou na geração, peço para gerar o evento e faço a transmissão para o RET por aqui. Quais são os eventos contemplados nesse processo? São 3 eventos: é o processo em si, as informações dos tributos, né, decorrentes desse processo, que é o 2501, e se porventura eu quiser fazer uma exclusão, eu também posso gerar o evento ali pelo nosso, por aquela telinha de geração de eventos, tá bom?
As validações são efetuadas no momento da geração do XML. Caso haja algum erro de estrutura, será apresentado no log de processamento. A sincronização da folha. Os dados informados na tela em POI irão sobrepor os dados das tabelas RE0 e RE1, pois entendemos que esses são os dados válidos para o e-social, né? Então, assim, no primeiro momento, você pode até digitar os dados nas tabelas antigas ali do APT, né? Então, assim, a pessoa ali pode digitar dados para que o registro entre na base, mas dados que são válidos apenas dentro do sistema Proteus, só que se são dados que têm que ser enviados para o governo, o que vale é o que for digitado na tela de POI, tá? Porque a gente entende que aquela tela de POI vai ser utilizada por uma pessoa ali de maior entendimento nessa parte de processos trabalhistas, tá? Cliente staff full, né, como eu mostrei para vocês, além de esse controle, além dessa tela de POI, além das tabelas que a gente já tinha no RE0, no SIGA PT, né, que hoje está no SIGA GPE, eles podem também utilizar o TAF full e fazer o cadastramento diretamente por lá, tá? Bom, gente, essa foi a parte do APT. Agora a gente vai para a parte do RRA. Não sei se eu estou falando muito rápido, peço desculpas aí se eu estiver falando muito rápido. Sobre o RRA. O RRA é um controle que a gente já tinha dentro do sistema, né, há bastante tempo. Ele é o rendimento, né, é pago de forma acumulada, decorrente de anos calendários anteriores. Então, ele pode ser decorrente de aposentadoria, pensão, reserva, pode ser também proveniente do trabalho, e a partir da DARF de 2017, ele passou a ser obrigatório informar esses pagamentos, né? Desculpa. A partir da DIRF de 2017, passou a ser obrigatória a informação do RRA, o nome, CPF do advogado e valor referente à pensão alimentícia discriminada por dependentes. Então, desde 2017, tudo que você fizer, tudo que for pagamento de RRA deve ser informado na DIRF. Então, por isso que eu falo, é um controle que a gente já tinha no sistema, então vocês já estão adaptados a utilizar esse controle, né? Então, como que a gente vai buscar esses dados para o e-social? Qual que é o passo a passo? Inicialmente, a gente tem que utilizar o programa ABT-A100, que é o nosso programa ali de processo trabalhista, e vincular e incluir um processo, né, para esse pagamento de RRA, tá? Perdão. Depois que a gente inclui esse processo, é importante a gente informar o tipo do processo e esse número do processo grande aqui, que esse é o número válido para o e-social. Esse número pequeno aqui é o número sistêmico, né? É o número que a gente usa para controlar esse registro dentro da nossa base de dados. Agora, esse número grandão é o número que tem que ser válido para o e-social. Feito isso, a gente vem aqui na parte de advogados e informa o código do advogado, né, e o valor de despesas do advogado, né? Vou falar assim que a outra palavra me fugiu, né? Esse campo é novo, tá? E ele vai ser usado para o e-social. Depois que a gente fizer essa parte lá no programa APTA 100, a gente tem que vir nesse programa de complemento de dados trabalhistas, que é o programa GPEA 850. Também é uma rotina que já existia, né? Era utilizada dentro do processo do RRA, só que agora a gente tem dois novos campos, que é esse aqui, custas judiciais e total de despesas dos advogados, né?
Na tela anterior, eu coloquei o total de despesa por advogado, e aqui seria um total de despesa de todos os advogados juntos, né? Esses dois campos, eles são obrigatórios no grupo ali que vai no evento 1.200 do E-Social. Então, continuamos tendo que preencher o complemento trabalhista, mas se atentando aí a esses dois campos novos, tá? Depois que eu fiz toda essa parte de cadastramento, eu vou aqui para o cálculo do dissídio, né? Então, é o cálculo do dissídio normal, que a gente sempre usou. E aqui embaixo, quando eu indico aqui um complemento nesse campinho aqui que eu marquei de vermelho, eu estou dizendo que dentro desse dissídio, dentro desse período de dissídio que eu vou calcular, existe um período que é de anos anteriores. Tá? Então, por isso que eu estou falando que existe um complemento, né, que é o código ali que eu coloquei no meu processo, naquela tela de complemento trabalhista. Isso indica que eu tenho um cálculo de RRA. Depois que eu fiz o cálculo, eu vou para a geração de IR e a geração de dissídio. Tá? Então, eu vou nessa rotina aqui, GPM 690, que era uma rotina também que a gente já conhecia. Nessa rotina não houve alteração, só estou mostrando para vocês as telas, né, que a gente tem que acessar o passo a passo do procedimento. E aí eu tenho duas gerações, quando eu tenho pagamentos de anos anteriores. Eu tenho que fazer a geração do IR, RRA, e a geração do dissídio em si, né? Aqui eu seleciono, o complemento também é importante, porque ele tem que buscar esse complemento para ele conseguir linkar os valores nesse complemento aqui. Perdão. Após esse processo, serão gerados valores nas tabelas RFC. Essa tabela aqui é de RRA, tá? Que tem os dados complementares, RGB ou SRK. Dessas duas tabelas são buscados os valores em si. Aí deverá ser feito o cálculo da folha, normalmente, e ao encontrar o cálculo da folha mensal com IDs de RRA, a rotina de E-Social, aquela nossa rotina que gera o evento 1.200, irá separar os valores em dois IDMDEV. Um com final FOL, com os valores da folha mensal, e outro com final RRA. O IDMDEV com final RRA terá os valores distribuídos nas tags InfoPERAPUR, com o valor de imposto de renda, e InfoPERANTE, com os demais valores. O evento 1.200 acompanha essa estrutura, né? Porque o 1.200 ele é um parzinho do 1.210 ou do 2299 ou do 1.202. Tudo que você declara o pagamento nesses eventos 1200, 1202, 2299, 2399, você tem que ter o 1210 com o mesmo IDMDEV, né? E o valor líquido que bata com provento menos desconto que está no evento declaratório, né? Então, o 1210, a gente fez uma alteração grande nele também, para acompanhar essa estrutura que é totalmente alterada quando a gente encontra na folha o pagamento de RRA. Aqui eu estou trazendo um exemplo, né, do 1.200 com o pagamento de RRA. Então, quando vocês tiverem pagamento de RRA dentro ali da folha de pagamento, vocês vão ver que no recibo vai estar as verbas no mesmo recibo, né, no mesmo demonstrativo. Isso é permitido, tá, gente? A gente participa aí de um grupo de estudos, né, do governo, do E-Social. Você não precisa ter dois demonstrativos, né? Você pode ter fisicamente apenas um demonstrativo, mas para o E-Social você tem que trazer de forma separada. Então, aqui a gente traz
esse primeiro IDMDEV com o final aqui RRA, que indica que é o demonstrativo com os dados de RRA. Aí a gente tem esse IND RRA igual assim, indicando que eu tenho pagamento, esse demonstrativo refere-se a valores de RRA, e eu tenho aquele grupo com informações do processo, tá? Então, eu tenho aqui o número do processo, uma descrição, complemento de RRA, a quantidade de meses que ele se refere, os dados do processo, dados de custos, né, do processo como um todo, e aí aqui os dados do advogado e o valor de custos do advogado. Então, eu tenho esse grupo aqui de informações de RRA, e aí eu divido esse valor em duas partes. No período de apuração, eu coloco o valor de IR, o valor retido de IR. E no período de anteriores, como eu tenho que desmembrar o mês que ele teria que ter recebido aquele valor, que seria no ano anterior, então eu indico isso no perante, tá? Aqui, dentro do mesmo 1.200, eu tenho IDMDEV referente à folha. É o mesmo período, tá? Então, se vocês conseguem enxergar aqui, eu estou falando do mesmo período do ano, né? É o mesmo mês e ano, mas aqui eu estou falando que é full porque são as verbas de pagamento da folha normal, da folha mensal. E se eu tivesse pagamento de dissídio normal aqui, dentro desse DMDEV, eu teria também, além do InfoPerApur, eu teria um InfoPerante, tá bom? Então, eu estou dizendo assim, se o meu dissídio, ele contempla ali um período de fevereiro de 2021 e novembro de 2022, eu vou dividir esse pagamento desse dissídio retroativo em dois. De janeiro de 2021 a dezembro de 2021, ele vai entrar como RRA. E eu vou gerar um IDMDEV só para ele. E o pagamento que caiu, de dissídio que caiu em 2022, ele vai entrar no FOU, mas dentro do Infoperante, tá? Então, tudo isso o programa ele vai conseguir se controlar sozinho ali, quando você vincular esse cálculo de dissídio com o pagamento de RRA, da mesma forma que você sempre fez, utilizando aqueles IDs próprios de RRA, tá? E vinculando ele a um complemento de processo trabalhista, tá bom? Para que ele consiga gerar esse grupo aqui, Info RRA. Sem esse grupo, o evento vai ser rejeitado. E aqui a gente está usando um exemplo do 1210, então vocês podem ver que ele também, ele quebra aqui, ele joga o IDMDEV com a descrição aqui de RRA, para que ele consiga encontrar o 1200 referente a esse líquido. Bom, gente, a parte de RRA foi essa, tá? E aí, agora a gente vai falar um pouco de documentação, que eu sei que é super importante, né? Então, a página do e-social a gente está alimentando ainda com todos esses dados, né? Nós estamos trabalhando na expedição dessas alterações que a gente mostrou para vocês, estamos em fase de homologação, mas a gente tem nesse material. Todas essas páginas aqui, gente, já existiam, referem-se ao processo de cálculo de RRA. Então, se vocês quiserem relembrar, ou se vocês nunca utilizaram, como agora é uma coisa, né, que vai ser exigida para o e-social,
Então, está disponível aqui todo o processo de RRA. Aqui é a nossa página centralizadora do E-Social, tá? E a documentação do governo que a gente se baseou foi o layout do E-Social, o MOS, e também toda a documentação de processo trabalhista que está ali dentro do site do E-Social do governo. Bom, gente, eu acho que dá para a gente abrir agora para dúvidas, né? Acho que sim, Marcinha. Não sei se a gente lê algumas dúvidas aqui, mas Era isso que eu ia começar a comentar, porque assim, tem algumas coisas que eu acho que já dá pra gente abrir. Eu fui respondendo já no chat algumas, tô vendo que a Valesca também tá respondendo. Teve alguns clientes que questionaram que não tem o GPE, que tem o Sigajure. Então, assim, os clientes Proteus que tem só o Sigajure e não tem o Siga GPE, não é essa telinha que a Márcia mostrou. Eles vão utilizar direto no TAF, tá? Então, a TOTUS continua contemplando essa entrega para vocês, mas num outro módulo, tá bom? Então, eu preciso instalar o GPE para fazer tudo isso? Não, não precisa. Tá? Eu acho que é importante a gente olhar a documentação. A gente tem uma página do E-Social que tem documentação das linhas de produto, inclusive do TAF, e vocês que usam exclusivamente o Sigajure serão contemplados, sim, no envio do processo trabalhista pelo E-Social, só que o caminho é o TAF e não o GPE, tá bom? Uma coisa que algumas pessoas questionaram e a Van foi respondendo, Marcinha, assim, eu não uso o APT, parece que veio para o GPE. A Van respondeu que sim, mas se a gente tinha algum link ou alguma documentação sobre a utilização do processo trabalhista dentro do GPE, nessa documentação que você liberou aí, será que tem esse link, Má? não tem, Eli, mas eu posso procurar aqui. Eu posso procurar a documentação e eu vou passar aqui no site, no chat, No tá? chat, né? Tá bom. Eu vou puxar É. aqui a apresentação, porque aí eu acho legal a gente mostrar Tá bom. também o que a gente tem com relação ao E-Social, tá? Então, vamos lá mostrar a minha tela. Como que eu chego no espaço de legislação? Eu sempre começo explicando que as coisas são mais fáceis se você decorar esse caminho aqui, ó, totos.com. Decorou o totos.com, para você lembrar da gente, é só totos.com, já resolve o seu problema, cliente. Então, dentro do totos.com, que é a home principal da TOTUS, você vai aqui em Sou Cliente. Eita. Não tá abrindo. Minha internet tá bem ruimzinha, mesmo eu não compartilhando tela, ele tá difícil hoje. Juro por Deus para vocês que aqui no Sou Cliente tem as opções, tá? Do abrir o chamado e ir para o espaço legislação. E ele vai levar você para dentro do espaço legislação, você vai cair nessa tela, tá? Dentro dessa tela, a gente tem aqui embaixo o que nós chamamos de páginas sazonais. Uma delas é a página do E-Social. Essa página, ela tem diversas informações, desde a parte conceitual até a parte de produto. Então, fala desde o beabá, sabe? Aquele funcionário que às vezes precisa saber o que é o E-Social. Aqui é uma página para ajudar vocês a estudarem. Então, o que é o E-Social, como ele está dividido, qual o cronograma de implantação, quais são os eventos que a gente chama de tabela, de eventos periódicos, não periódicos, do processo trabalhista. Então, hoje a gente falou para vocês, Marcinha apresentou 2500, 2501, a exclusão deles. Tá? E aí tem o retorno, né, para as informações consolidadas, os eventos de SST, a gente comentou também que o PPP eletrônico entra em janeiro, tá bom? Então, é monitoramento, condições ambientais de trabalho, a CAT se tiver algum acidente. Aqui a TOTUS entrega os layouts do E-Social em Excel, se for para te ajudar, de repente você quer mexer um pouco no layout, tá aqui, tá mais fácil. A gente já colocou quais foram as obrigações substituídas pelo E-Social e o que vem pela frente.
E aqui a gente tem também as páginas das linhas de produto. Eu estou passando rápido, gente, que é só para mostrar como que chega, tá bom? Então, dentro das nossas informações de nota técnica, evolutiva, atualizações de produto, aí esse painel de auditoria do E-Social, se eu não me engano, é o pacote do TAF, tá? Então, aqui vocês já começam a ver algumas coisas do TAF. E aqui estão as páginas, na TOTUS a gente costuma falar de páginas centralizadoras. Então, cada linha de produto tem lá no nosso TDN, que é o portal onde ficam as nossas documentações, uma página específica para falar daquela obrigação, daquela informação. A do Proteus está aqui, vou abrir uma página separada. Aí a minha internet está zoada, não abre. Está aqui. Essa é a página centralizadora da linha de produto Proteus, tá? Nossa, Lin, como você chegou? Lembra lá, totos.com, espaço legislação e social. Aí lá no final, página centralizadora do Proteus. Aqui tem as novidades que a Marcinha já comentou, algumas ela mostrou aqui, inclusive. Eu não sei se aqui tem alguma coisa de SST ou de processo trabalhista. Aí você me ajuda, que faz tempo que eu não navego aqui, Mar. Aqui estão os pacotes acumulados. Processo trabalhista, a gente ainda, ele está em rascunho ainda, tá? Então você Tá. não vai encontrar aí, tá? Mas vamos combinar com eles que vai estar aqui, beleza? Fica mais Vai, assim, isso, quando sai, a gente põe em público quando sai o pacote, a gente põe junto, entendeu? tá bom. Então, como a gente já comentou, está sendo programada a liberação do pacote e junto com ele, nesta página aqui da linha de produto Proteus, que é a página centralizadora, nós vamos colocar também as informações referentes a processo trabalhista. Com relação ao TAF, que são os nossos clientes aqui do Sigajure, que não tem GPE e estão na sala com a gente. Mesma coisa, gente. Aqui eu tenho página centralizadora do TAF, fala um pouquinho do E-Social para cada uma das linhas de produto, tem como gerar a obrigação, manual do TAF. Eu não conheço essa documentação do TAF de forma assídua, então não vou me arriscar. Mas dentro desta página também teremos algumas atualizações com relações a processo trabalhista, tá? E assim como vai acontecer na centralizadora do GPE, que nós teremos o item de processo trabalhista, a do TAF também. A documentação não sai enquanto não for liberado de fato o pacote, né? Então, só um instantinho, a gente está programando a liberação desse pacote. E a gente consegue trazer e deixar tudo disponível para vocês por aqui, tá? O painel de auditoria do E-Social também é algo bacana. Que mais que eu tinha visto que estava bem recorrente aí, Valesca ou Marcinha, se vocês quiserem bater um olho no chat, a gente foi respondendo muita coisa já, viu? Sim, eu tô procurando aqui, Eli, alguma pergunta aqui. É, eu coloquei aqui, gente, um material, porque assim, o SIGA-PT, ele era um módulo realmente separado, tá? Eu não lembro o código, mas ele era um módulo SIGA-PT. E aqui eu coloquei que ele foi descontinuado, mas ele entrou para o menu do SIGA-GPE. Dentro desse link que eu disponibilizei aqui, tem todos os programinhas, né, todas as rotinas que fazem parte desse módulo, tá bom? Então, aqui dentro vocês conseguem saber os passos básicos para cadastrar um processo. Lembrando que, assim, não é só o cadastramento dentro do SIGA-PT que vai fazer o evento ser gerado para o E-Social, né? A gente tem aquele complemento em tela em POI que eu mostrei para vocês. Isso. E falando de documentação, dentro do espaço, aqui a gente tem uma parte de conteúdos, porque alguém falou do PPP, né? Então, assim, ó, dentro de bibliotecas, conteúdos, a gente tem diversos temas que a gente faz a explicação de conceito e vincula com entregas de produto, né? A gente falou bastante hoje sobre a DCTF Web, então tem uma página aqui específica explicando sobre a DCTF Web, explicando tela, trazendo manual. Tem uma outra, deixa eu fazer um filtro aqui para RH, que fica mais fácil. Ele tem uma pergunta assim, bem recorrente aqui sobre data, tá? De liberação. Nós estamos programando aproximadamente ali para o dia 20, 21 de dezembro, tá, pessoal? É uma previsão.
a gente depende aí de mandar os eventos para o RET, né? Temos intermitências aí no ambiente de homologação, mas estamos trabalhando com essa data, tá? Hoje a nossa previsão é essa. 21 de dezembro, galera. 21 de dezembro, pacotes liberados, e aí documentações vão estar junto com o pacote, tá? Acho que eu escrevi Isso. também 21 de dezembro para alguém. Ó, falando de SST, a gente tem essa página de e-social para SST. Então, quem estava em dúvida com relação aos itens de PPP, aqui também tem bastante informação, tem vídeo. E da mesma forma, SST no Proteus também está aqui nessa página, tá? Então, fiquem tranquilos. Em termos de documentação, a gente tem bastante conteúdo que vai poder te ajudar. Então, com relação a SST dentro do Proteus, a gente fala do MDT, né, da parte de medicina, e tem documentação para cada um dos eventos, bem direitinho, tá, gente? Eu comentei sobre a gravação, né? Dentro do espaço legislação, a gente tem a programação do Responde, que são os eventos igual esse que a gente está falando aqui. E sempre que a gente conclui uma rodada de eventos, no mesmo lugar, espaço legislação, totos.com, Totos responde. A gente deixa a programação, que é por onde vocês conseguem se inscrever, e mais para baixo, ó, eventos realizados durante o ano. Cada um dos eventos tem o vídeo da gravação, o material que foi apresentado aqui e perguntas e respostas. Então, hoje a gente está gravando esse evento e ele vai ficar disponível aqui embaixo na aba de novembro, tá bom? Para esse ano, acho que a gente não tem mais evento programado de social, né, Má? Eu acho que não. Tá. Aqui, ó, a gente tem novembro, é esse que a gente está falando agora, que é do Proteus. E aí, para dezembro, vai ser bloco K. Acho que a gente não tem mais esse social, mas em janeiro a gente vai ter, tá, gente? Então, voltem aqui com a gente. Que dezembro já começa, né? 13º, férias coletiva, Natal. Aí esse ano tem fechamento de Copa, tem um monte de coisa, tudo junto. Eli, tem uma pergunta aqui, eu acho que é com você. Qual o impacto da não entrega dos eventos referentes aos processos trabalhistas no e-social? O grande problema é que, assim, a partir de janeiro, o recolhimento do INSS, ele passa do processo trabalhista, ele passa a ser obrigatório dentro da DCTF Web. O que significa? Que a GPS que você paga para recolher o INSS do processo trabalhista, a Receita já não vai aceitar. E aí, faz pouco tempo que a gente falou sobre o MAED, né? Então, não sei se vocês vão se recordar, quando a gente faz a arrecadação via DCTF Web, a guia, quem calcula é o próprio governo, e fica lá no CNPJ da empresa quanto a empresa tem que recolher e quanto ela recolheu. Imagine que vai aparecer um valor que não é o você recolheu numa GPS que não está identificada para o governo, então ele não entende aquilo como recolhido, tá? Qual que é o grande problema? Exatamente esse. Você recair em alguma coisa do MAED. Deixa eu procurar aqui quando a gente falou de MAED. Vamos lá. Aí é Receita Federal, tá bom, gente? Eles startaram toda a parte de multas e atrasos sendo feitas automática. Elas estavam previstas no MAED faz muito tempo. E tudo que você recolhe via DCTF Web, eles já estão multando. O que eles fizeram? Eles andaram cancelando, tá vendo? Ó? Cancelamento das multas do MAED na DCTF Web. Essa é recente, ó, do dia 18 de novembro. Pode ser que a Receita cancele, pode ser que ela não cancele. Aí é um risco, tá? Como que eu tenho que recolher? A partir de janeiro, está previsto lá na IN 2094, que tem que ser via DCTF Web. Deixa eu entrar no site do governo. Então, se você não mandar para o e-social, você pode ser atuado?
Pode. Ah, você é autuado porque eu não entreguei um evento do E-Social? Não, não vai ser pelo E-Social, porque o E-Social ele é gerido pelo Ministério do Trabalho, pela Receita Federal e pela Previdência. Mas você pode ser autuado direto pela Previdência, porque nós temos uma instrução normativa da Receita. Aqui, ó. Tô vendo que eu tô no site do... Eu tô compartilhando minha tela ainda, né, Má? Confirma para mim. Sim, Que está. nem louca mostrando as coisas aqui. Tá bom. Está. Dentro do site do governo, tá? Não tô mais no domínio TOTS, por favor. Conforme instrução normativa da Receita, número 2094, as informações deverão ser declaradas na DCTF Web a partir do período de apuração de janeiro de 23, no caso de confissão de dívida relativa à contribuição previdenciária e contribuição sociais devidas em decorrente de decisões condenatórias homologadas ou proferidas pela Justiça do Trabalho. Então, qual é o risco de você não entregar? Você pode ser autuado pela Receita, tá? Você não vai receber multa do E-Social, não existe, nunca vi multa do E-Social desde que começou o E-Social. Mas a gente já tem visto multas pelas falta de entrega de outras obrigações. Como existe uma instrução normativa da Receita falando que você tem que entregar por aqui a partir de janeiro de 23, o fato de você não entregar, você já está incorrido aqui numa falta grave. Sim, e por isso nós estamos aí trabalhando para, né, disponibilizar isso o mais rápido possível. Existe a digitação diretamente pelo TAF e, se eu não me engano, pelo próprio portal, né, Eli? Não está pronto, mas diz o governo que vai ter. O do E-Social não está pronto. Isso, amor! Mas vai ter. Mas vai ter. Ah. E falando do ambiente do governo, tá bom? Para a SST, a gente tem um perfil dentro do Web Geral diferenciado. Para o processo trabalhista, não será criado um perfil diferenciado. O que significa isso? Ele fala a minha língua. É assim, ó. Quem for direto pelo Web Geral no site do E-Social, vai ser possível? Vai. Mas a mesma pessoa que estiver colocando dados de processo trabalhista consegue ver todos os seus eventos de folha, consegue ver salário, admissão, consegue ver tudo, tá? Se para você, empregador, isso não é um problema, ok, o site do E-Social vai te atender perfeitamente. Porque quando a gente falou do SST, do PPP e de CAT e coisas assim de segurança do trabalho, a pessoa que digita os dados de SST não necessariamente tem perfil para ver folha. Agora aqui, a pessoa que vê processo trabalhista, o governo entende que obrigatoriamente tem que ter o perfil para ver folha. Então não vai ter perfil diferenciado, tá? Eu vou mandar o escritório que vê o processo trabalhista fazer direto no site do E-Social. Pode? Vai poder, tá? Vai ter. Vamos lá, não tem hoje, o governo falou que vai ter. Só fica com a ciência disso. Primeiro, que para acessar o site do E-Social precisa do certificado, e o certificado não tem um perfil específico para processo trabalhista, tá bom? Você vai ter que conceder o seu certificado que dá acesso geral à folha. Que mais? Não sei o que a gente tem mais de recorrente. Quer ir falando, Má? Bom, Eli, acho que as perguntas assim mais recorrentes a gente já passou aqui, tá? Tá bom? Então, acho que, pessoal, a gente vai liberar a gravação deste nosso evento, bem como a documentação. Ficam disponível lá no espaço. Hoje, a nossa documentação está disponível aqui, se você quiser baixar. No material da Marcinha tinha bastante link de documentações que eu acho que pode ajudar. Não deixem de se inscrever, tá? Do nosso RH Informa, dentro do portal do Espaço Legislação também, porque a TOTUS envia informações para vocês. Eu acho importante a gente se manter atualizado. E provavelmente na próxima semana a gente já libere o vídeo e a documentação no espaço, tá bom? A gente ainda não tem previsto o próximo webinar para janeiro, mas é certo que ele vai ocorrer. Então, agora ao longo do mês de dezembro, a gente há de atualizar já essas datas lá. De resto,
agradeço pela participação de todos vocês. Eu espero de verdade que a gente tenha ajudado um pouquinho aqui no dia a dia. Tem bastante coisa que a gente respondeu, então esse material de pergunta também a gente libera para ajudar vocês. E uma boa tarde para todos vocês, uma ótima semana. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.